poxa, a gente observou uma legislação aqui, mas existem outras legislações que indicam que os procedimentos de regularização, de atualização cadastral deve ser anual. Quando o cara não precisa nem ter uma estratégia muito para você entender que tem uma demanda infinita. Não precisa nem ser o maior estrategista de marketing do mundo. Poxa, existem alguns procedimentos que têm que ser feitos anualmente, por legislação, obrigado por lei. Você não vai atualizar um CCIR, você não vai declarar um CCIR, um ITR do seu cliente todo ano porque é bonitinho ter CCIR. Não, é porque a legislação indica. É anual. E aí, quando você entende isso, poxa, nessa legislação aqui, tá? Fazer a vinculação CCIR, ITR, CNI. Esses são sistemas cadastrais que, por exemplo, você vai ter que fazer essa atualização anualmente. Então, o que acontece com isso? Justamente o que você falou, né, Santi? Da recorrência, né? Do efeito da recorrência. Né? O que é recorrência? Um modelo de recorrência é um modelo que, de forma recorrente, eu tenho um cliente que compra, que contrata o meu produto ou serviço numa certa periodicidade de forma recorrente. Tá? Existem empresas que estão aí, existem estrategistas aí, empresários no mundo todo que estão quebrando a cabeça para saber como é que pode criar um modelo de negócio recorrente, quando aqui na regularização de imóveis rurais é obrigatório esse desenvolvimento de alguns sistemas cadastrais de forma recorrente, de forma anual. Então, quando você pensa dessa forma, poxa, é muito simples, cara. É só eu atender bem o meu cliente e me preparar para oferecer um serviço para ele no outro ano. Agora, imagina bem, porque tem mercados que eu presto um serviço e muitas das vezes essa pessoa que eu prestei um serviço, essa pessoa, eu nunca mais vejo esse cara. Tem prestador de serviço que é assim. Na regularização rural, pessoal, de forma absoluta, não é assim. Se seu João te contratou hoje, cara, pega o número do telefone desse cara. Tem gente que acha que para faturar mais, eu tenho que ter mais clientes. Na verdade, existem 3 maneiras de você ganhar mais, você faturar mais. Simples, 3 maneiras de você ganhar mais. Só existem 3 maneiras. 3 maneiras para ganhar mais. Primeira maneira de você ganhar mais, você ter mais clientes. Isso é óbvio, né? Eu preciso contratar, preciso captar mais clientes, preciso divulgar mais serviços para mais pessoas me contratarem. Essa é uma maneira. Outra maneira de você faturar mais é você aumentar o preço que você cobra. Isso é bem óbvio. Mas a terceira maneira, que não é óbvia para todo mundo, é eu posso vender mais para os clientes que eu já tenho. Eu posso vender novas vezes para clientes que eu já tenho. E estrategistas de mercado pensam como é que pode executar isso, quando na regularização de imóveis rurais é muito simples. E aí que linka com a primeira abertura aí de Clarão. Poxa, se você trabalhar com um pacote completo, que a gente indica aqui, de regularização de imóveis rurais, você vai conseguir atingir essa demanda no mínimo anual. No mínimo anual. Possa ser que seja recontratado outras vezes com uma periodicidade maior, tá? E isso, pessoal, não é o que a gente leu aqui e achou bonitinho num livro, não é o que a gente estudou no doutorado, não é o que a gente vive na prática. É o que a gente vive na prática. Que a gente não pode mostrar, né? O cliente não autorizou, mas hoje, eu e Santiago, a gente estava conversando aqui mais cedo sobre um cliente que fez uma nova contratação de um serviço. E esse cliente, Santi, olha só que interessante. Esse cliente que fez essa contratação, fez a transferência, acho que ontem, anteontem, primeira vez que ele contratou a GNSS nem existia, né? Olha só que legal. É uma recorrência tão grande, olha só que loucura. E esse cliente hoje da GNSS Engenharia, ele era cliente de Santiago quando o Santi era autônomo. Não existia a sociedade GNSS Engenharia, não existia o CNPJ, não existia a marca, ele já era cliente de Santiago.
A gente criou a empresa, a gente montou a sociedade e ele passou confiando em Santiago. A confiança que tinha em Santiago resvalou para a GNS Engenharia e olha só o que aconteceu. Até hoje ele contrata a gente. Né? O CNPJ da GNS Engenharia é lá de 2017, ou seja, foi antes de 2017. Ele já contratava a gente de forma recorrente. De forma recorrente, até hoje contrata. E não é só esse, não, tem outros clientes. Eu tenho até que fazer isso, sempre me cobro, mas às vezes eu esqueço de tirar um print no serviço de Maraú que a gente fez lá em 2018. E vira e mexe, está em recontratação. Por quê? É muito simples. Quando você presta um bom serviço para a pessoa, quando você entrega uma experiência boa para o seu cliente, quando você resolve o problema do seu cliente, você cria o que a gente chama dentro do treinamento lá, tá? Do gatilho mental da reciprocidade. Gatilho mental da reciprocidade para quem acompanha lá o módulo de marketing do treinamento de segredos do Combo Rural. Tá? Gatilho mental da reciprocidade. Aquele cara, quando você resolve o problema dele, cara, dificilmente ele esquece de você. Quem que você acha que ele vai chamar? Quem que você acha que ele vai chamar quando ele tiver um novo problema? Então, muitas vezes, por exemplo, aí já é um outro efeito colateral também. O cara que trabalha só com georreferenciamento e certificação, ele tem esse benefício? Não tem. Você já referenciou, certificou, um abraço. Você é o medidor. Se tiver um serviço de medição, talvez ele te chame. Mas na cabeça do cliente, você é o medidor do imóvel. Você trabalha com georreferenciamento e certificação. É o cara que mede. E ainda chama de topógrafo. Topógrafo. É o topógrafo. E não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Você não colhe esse efeito colateral positivo. Mas porque ele já tem lá o topógrafo ele sabe que é aquele cara da medição, né? Ele tem esse termo aí, né? E a galera já sabe, que é o cara da medição. Né? Não é um cara que... O topógrafo ele vai resolver o problema da medição. Não é o que vai resolver os problemas. Não é a documentação. Que muitas das vezes é o principal problema do cliente. Outra coisa, o cara que faz o cadastro ambiental rural, o pessoal aí do CAR, tem muita gente que presta serviço de CAR, só faz o CAR. Você é o carinha do CAR, o CAR é obrigatório para todos os imóveis do Brasil, mas o CAR, ali você fez o cadastro, um abraço. Você vai resolver se tiver algum tipo de problema. Que, inclusive, é efeito colateral também de quem não faz um pacote completo. A tendência é que tenha problema e você tenha dificuldade para resolver. Essa mais abertura, melhorando um pouco mais aí, a visualização do mercado, porque é simples. Se eu observar a característica do mercado, não precisa ser um gênio para você entender qual é a estratégia, cara. Alguns serviços são anuais. E o seu cliente vai te contratar de forma recorrente. Se você atende bem um cliente, ele vai te contratar de forma recorrente. Se você consegue encaixar um cliente bom, cara, não precisa nem você ter um monte de clientes. Você tem uma carteira boa de poucos clientes e bons clientes, meu amigo. Um abraço, vai ser seu 80-20. 20% dos seus clientes vão fazer 80% do seu faturamento. E é a parceria, né? A diferença de ser profissional de um cadastro só é isso. É você estar com o seu cliente ali para parceria, para tirar dúvida. E como você falou, né? Se você faz um cadastro só, a dúvida dele vai ser específica naquele ali. Na medição, talvez no próprio problema ambiental dele. Quando você entrega tudo que ele precisa ali, né? Quando você, muitas vezes, muitos profissionais da comunidade do Combo Rural, eles fazem a parte cartorial também, né? E entregam completamente, vão lá, pegam essa responsabilidade de ir tudo no cartório, entregar tudo redondinho, né? E ainda cobram esse serviço também, né? De entregar tudo redondinho para o proprietário de imóvel rural. Ele cria uma relação ali, né? Cria uma relação bastante forte. E acaba que você que sabe mais, quando o seu cliente contrata assim, você sabe mais do caso do que dele, né? Então, muitas vezes ele vai perguntar para você, porque as perguntas são mais perguntas, né? Que ele vai fazer, porque você tratou de tudo. Qualquer problema com o imóvel, ele vai te procurar. Teve dúvida, ele vai te procurar. Ou seja, tratar o seu cliente como parceiro e não como apenas um cliente que você vai entregar o serviço e ir embora, né? Resolver o problema do cliente. Resolver o problema do cliente.